Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzagnassi, estamos com vocês aqui todas as semanas com temas sobre ciência, espiritualidade, quântica, ufologia e tudo voltado aí à nossa espiritualidade, ao nosso bem-estar, à nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre estamos dormindo, estamos despertos, estamos acordados. Como estamos? Como você está, Andréa? Eu estou muito bem e desejando estar acordada, mas agora que eu vou ver o que você vai falar sobre isso, para perceber se realmente eu estou acordada ou estou dormindo. E essa é uma grande dúvida. Quando nós falamos em dormir, em dormência, as pessoas logo pensam e perguntam, né? O que é estar dormindo? O que é estar desperto, Daniel? Pois é, então estar desperto é inscrever-se nos canais aqui, compartilhar, dar o like e, além disso, né, vamos falar do que é estar desperto. Assim, é uma pergunta ótima, né, porque assim, a gente fala muito do despertar, da consciência, da necessidade da gente perceber, mas de estar desperto vamos pensar o seguinte, nós acabamos, né, evolutivamente de vir de um reino animal. Nós éramos animais há pouco tempo atrás. E nós ganhamos, então, a nossa consciência, a nossa cabeça, ganhamos, então, né, esta percepção de nós mesmos, essa autoconsciência, e nos tornamos, então, humanos. Só que, durante esse processo do humano, né, ou seja, do que a gente pode chamar de humano, até a gente chegar aqui vamos dizer, aqui a próxima fase, vamos chamá-la de angelical, né? Nós vemos do animal até o angelical, e a humanidade passa por um longo período no meio desse caminho todo. E nesse período todo, o despertar é justamente a gente começar a perceber que nós não somos o animal, que nós somos, né, não somos o animal, ou seja, o ego, o instinto que está dentro de nós. Nós somos, sim, a essência que está escondida lá dentro, a ser lapidada, a ser redescoberta, a nossa divindade, né? Nós somos, sim, o amor, nós somos, sim, esta outra dimensão que está, né, que ficou escondida dentro do animal por muito tempo, ficou dormindo dentro do animal. E é conforme a gente acorda esta nossa essência e passamos a deixar de viver no instinto, no ego puro, né? Ou seja, na reação pura, e começamos a viver na essência, começamos a viver na ação, na atitude, começamos a viver na prosperidade, na caridade e assim por diante. Esse é o despertar. E as pessoas vivem dormindo no sentido de estarem correndo atrás dos prazeres do ego, das necessidades do ego, fugindo do medo do ego, e passam a vida dentro disso, sem nunca despertar para a sua verdadeira essência. Mas, baseado em algumas perguntas que eu recebi no canal, ficou uma ideia assim, mesmo eu estando desperto, que eu estou olhando aqui para o que eu estou fazendo, tendo esse cuidado, até evolutivo, né, de fazer, de ter boas atitudes para comigo e para com o coletivo, mas ainda assim, a sensação que fica é de que estamos anestesiados. Parece que nós fazemos, olhamos, acordamos, mas a gente está anestesiado, não conseguimos desenvolver o nosso processo criativo. Esta sensação é real. A gente pode realmente sentir assim? Eu não consigo desenvolver nada porque eu me sinto anestesiado. Essa sensação é muito real. E acho que é um termo interessante esse que você usou do anestesiado, né? Porque, de alguma maneira, é exatamente isso que acontece. Através de um processo magnético, mas que a gente ainda está anestesiado. Eu vou dar, né, para entender um pouquinho isso, vamos pensar assim, né? Se a gente partir de uma vida, de uma consciência do reino mineral, o reino mineral, ele é um reino onde a gente mal consegue entender justamente por isso, porque é uma anestesia completa, é uma anestesia muito grande, mas existe a consciência sendo moldada no reino mineral. Quando a gente evolui para o reino vegetal, a gente desperta dentro de nós uma sensitividade maior, muitas sensações que não existiam. E nós vamos sentir o vento, nós vamos sentir
os outros vegetais ao nosso redor, nós vamos sentir energias diferentes, nós vamos começar a ter sensações que começam a ser despertas. Quando a gente passa para o reino animal, nós temos outras coisas que começam a despertar dentro de nós. Então, um instinto maior, a gente começa a reagir às coisas. Antes a gente não tinha capacidade de reagir, a gente agora começa a reagir para tudo de uma maneira mais forte. E a gente aumenta, então, esse leque todo. E assim a gente vem até chegar, como a gente falou, no reino nominal, né, onde a gente traz a autoconsciência, a gente desperta para a parte mental, então a gente começa a despertar para o raciocínio e tudo mais. Mas vejam, o que significa isso? Que a gente está sempre dormindo em muitas coisas, anestesiado efetivamente. Quando, às vezes, você já olhou um mosquito, um pernilongo, um mosquito, um pernilongo na parede? Então, você está lá, né? Ele está lá quietinho na parede, sem se mexer. E às vezes passa a noite inteira, dia de manhã ele está lá ainda também. Você fala, mas que vida é essa? Que encarnação que é essa, né? Ele está lá e voa um pouquinho, vai lá, até pegar, volta para a parede, fica lá, mas não sei quantas horas. Ou seja, como é que é isso, né? Que vida que é essa? É só para comparar, mas é uma vida anestesiada. É uma vida onde ele ainda está experimentando essa encarnação como um bicho, um animal, ou seja, onde está começando a experimentar o livre-arbítrio de poder voar, está experimentando seu instinto de ter fome e sair. E enquanto ele está lá na parede parado, ele não está lá, a consciência dele está lá. Né? Ou seja, mas ele está não só numa dimensão, ele está em várias dimensões, como a gente quando dorme, a gente está dormindo no físico, estamos no astral também. Enfim, então ele está tendo esse jogo todas as dimensões, mas ele é um ser mais coletivo, como alma, por assim dizer, mas ele está lá nesta experiência ainda entre espírito e matéria, está nessa bagunça toda. Mas veja, está anestesiado, porque ele não consegue perceber ainda a sua total individualidade, a sua total grandeza, o fato de estar vivo, né, de poder viver nessa dimensão. E nós, seres humanos, somos aquele pernilongo na parede, muitas vezes, né? Que a gente está levando a nossa vida parado na parede e achando que aquilo é a vida, e achando que a gente não pode fazer mais do que isso, achando que a gente não tem como, que a gente não deve, e assim por diante. E aí, essa anestesia, a gente acha que não consegue pensar além, e aí passa a vida na parede, e quando você vê, você voa muito pouco por aí, né? Você voa muito pouco e voltou para a parede e ficou lá parado na parede. Essa é anestesia. Então, a gente se sente anestesiado porque nós estamos ainda aprendendo a se destacar da vida, entender nossa essência para podermos ser co-criadores constantes como seres, né? Como essências, e que nós vamos começar a co-criar cada vez mais. Mas é isso, a evolução. Enquanto a gente ainda não chega nisso, a gente co-cria pouco e a gente está anestesiado em vários aspectos. E como é que a gente faz para sair desse estágio, que parece que está tudo parado? Porque estar anestesiado é o parecer estar parado. Por exemplo, eu vou fazer um exame que eu preciso receber uma certa dose de sedativo para poder fazer o exame. Eu saio de lá andando, falando, mas eu não consigo, por exemplo, dirigir. Eu não estou com todos os meus sinais conscientes, né? Então, como é que eu faço para sair dessa sensação de estar parado neste momento? Nós temos que entender que a natureza espera o nosso movimento. A natureza espera o nosso movimento. Ela vai dando experiências, lições, oportunidades, repetições, encarnações, reencarnações, ela vai dando todas as ferramentas, mas ela aguarda o nosso despertar, ela aguarda o nosso movimento. Isso vale para qualquer momento e qualquer estágio de nossa evolução. Então, estejamos, cada um de nós está num estágio diferente, ainda que muito parecido, que somos todos humanos, né, que eu falo, todos faria o mesmo saco dentro aqui desse planeta, mas né, muito parecido, mas né, existe alguma diferença entre outros, e cada um na sua frequência tem que começar a tomar as rédeas da própria vida. E isso é um trabalho que vem de dentro para fora. É a pessoa começar realmente a perceber que, poxa vida, eu não posso ficar, então, né, falou do remédio, né, às vezes eu pensar, poxa, às vezes até um remédio mesmo, eu estou tomando um remédio tal, assim, que está me deixando viver lesado a vida inteira.
Então tem que rever, né, com o seu médico e tudo mais, se é o caso de continuar. Às vezes a pessoa bebe e está, em geral, mais bêbada do que sóbria. E é isso, é como se ela fosse anestesiada na vida dela. Ela tem que parar para pensar, meu, eu tô vivendo anestesiada. Ou a pessoa está com vícios dos mais diversos, né? Às vezes drogas e tudo mais. Enfim, vícios emocionais. Às vezes está tão viciada ali no sexo, está tão viciada em qualquer outra situação, outra coisa, que ela não vê o resto da vida passar. E ela está magnetizada naquele parada. Então, assim, como fazer? É passo a passo, mas a gente acelera, a gente agiliza esse processo quando a gente quer. Então, quando a gente quer, a gente para realmente para olhar para nós e falar, eu não quero mais ficar nesse vício, eu não quero ficar mais parado nisso. Às vezes a gente fica parado em crenças, eu acredito nisso, 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 nisso. E aí tua vida fica parada, estática ali, porque você acredita naquilo e você fechou tanto a tua vida que não tem mais o que acontecer. Então você tem que abrir tua mente, abrir tua cabeça. Isso é um trabalho individual. Então é realmente você olhar e ter a coragem de se enxergar e ter a coragem de sair para a vida de uma forma mais ativa e trabalhar contra esses nossos vícios, todos, mentais, emocionais, físicos e espirituais, que a gente ainda carrega com a gente. Eu percebendo na tua fala, me passa a sensação assim de que para eu perceber que eu estou anestesiada, que eu estou parada, é porque eu já estive em movimento, porque senão não tenho este parâmetro de comparação. Então, eu sei o caminho para sair dessa anestesia. Se você falou agora, a gente precisa se conectar, a gente precisa agir, a gente precisa repensar. Talvez seja interessante para alguém que nós estejamos anestesiados, mas se eu sei este caminho para sair, se eu já cheguei até aqui, eu não corro risco de voltar para trás, corro. Eu posso seguir daqui adiante, é só uma fase que eu me sinto parado e depois seguir adiante. A gente tem a evolução. E como você falou, né? Às vezes eu sei que eu estou parado porque eu já me movimentei. É verdade, é um fato. Porque a gente tem aqueles picos de luz, né? De energia, de intuição que a natureza nos dá. Então tem momentos que a gente percebe o nosso potencial. Coisas que acontecem na vida que falam, nossa, olha só, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz, olha que interessante, olha, deu certo. E tem aqueles picos, e às vezes os picos são pequenos, porque a pessoa vive muito anestesiada, mas ela já percebeu, né? Ela vai percebendo cada vez mais que ela pode avançar mais e mais e que as possibilidades são maiores e maiores. Mas o fato dela ter um pico para cima, né? Ou seja, não significa que quando ela volta do pico ela regrediu. Não, os picos vão puxando a pessoa para cima, né? Vem e volta, mas vão puxando para cima. E uma vez que você expande a sua consciência, e a gente vai expandindo a nossa consciência, crescendo ela não volta mais. A evolução ela é irreversível. Então, uma vez que eu experimentei, entendi, aumentei minha consciência, expandi minha consciência, ela não volta mais. Então, é aquela história, né, que é uma bexiga, né, você já está lá. A hora que você enche, depois mesmo que você esvazia ela, ela já não tem a mesma forma, ela já não é mais igual, porque ela expandiu sua consciência, ela sabe o que é estar cheia, ela sabe o potencial dela. Então, né, ela pode até querer experimentar, estar vazia de novo, mas é um desejo de experimentar, não é uma regressão, né? Isso faz uma grande diferença. Ela sabe que a qualquer momento ela pode voltar a estar cheia e sabe os potenciais dela. Então, é isso. É isso que acontece e é isso que a gente toma cuidado. Mas nunca regredimos a nossa consciência já adquirida. Você deu uma chave de virada aí, achei muito legal, porque eu fiquei pensando, você falou aí, eu falei, olha, é este o caminho. Como a gente não volta para trás, nós temos já um vídeo falando sobre medo no programa Universo Maior. Então tem que tomar cuidado com essa pegadinha, não tem, Daniel? O medo faz com que a gente se coloque nessa situação de anestesiado. Porque como eu não sei o que vem depois, então, opa, pelo menos aqui eu estou controlando e não há controle, não é? Exatamente. Lembrando que o medo é ego. O medo é ego. A principal energia do ego é o medo. E o ego é isso, o ego vai se fechar, vai ficar um mosquitinho na parede e não vai sair da parede. Estou protegido aqui, estou quietinho aqui, vou continuar ali, não vai sair. E aí a gente não vive, né? A gente não vive. Se a humanidade tivesse muito medo, não conseguisse expandir no seu medo, ela estaria ainda hoje na Idade das Cavernas. Não teria tido coragem de fazer agricultura, de sair, de caçar com armas cada vez, né, mais elevadas, de tudo mais, de fazer tudo que fez. Então, assim, conforme a gente vai superando o medo, que nós vamos expandindo, encontrando amor, encontrando a nossa felicidade, encontrando a evolução, encontrando uma consciência mais elevada.
Então, é exatamente isso mesmo que você falou. Temos que tomar cuidado com o medo. O medo, ele é do ego. O medo ainda é bastante irracional e nos deixa parados na parede. Bom, então eu desejo que as pessoas estejam bem atentas, que eu esteja bem atenta também a isso, né? Esse estar parado, essa anestesia também é uma ilusão deste ego, né? Então, além do medo, também a gente tem o programa de ego, acho que foi um dos primeiros. Dá uma olhadinha lá de novo para compreender mais, de maneira mais aprofundada isso. Daniel, se você não quiser colocar mais nada, eu já te convido então a encerrar aqui. Se quiser, por favor, coloque sobre esse tema, que eu achei muito interessante. Serviu como um despertador para a gente. Que bom, não? Excelente, né? Nosso tempo aqui já terminou por hoje. Estamos juntos aqui na semana que vem, mais uma vez. E acho que é disso. De hoje para a semana que vem é continuarmos trabalhando contra esse nosso medo sem sentido, continuarmos trabalhando no nosso engrandecimento, em trabalhar nossa coragem, entender quem somos, o que temos que melhorar, que vícios temos que abandonar, que vícios mentais, que tipo de atitudes nós temos que abandonar, enfim, e com isso a gente vai dar voos cada vez mais longos, cada vez maiores na nossa vida eterna e vamos co-criar coisas cada vez mais lindas. Então é isso. Eu desejo, antes de desejar, eu só quero lembrar todo mundo, né, inscrever-se no canal, dar o seu like, compartilhar, dar as suas sugestões aqui e desejo encontrar todos vocês de novo na semana que vem com mais um programa Universo Maior. Fico por aqui, vou passar para você, já, Andréa, e beijos, forte abraço, muita luz e muita expansão de consciência a todos vocês. Gratidão, Daniel, gratidão, pessoal. Eu também desejo que haja muito movimento, né? E que seja um movimento de expansão mesmo. Gratidão e até a semana que vem.